Há dias temos assistido cenas de grande comoção vindo da nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da América. Essas cenas de comoção são provocadas por, mais uma vez, lamentavelmente, mais uma morte, mais uma pessoa que perdeu a sua vida simplesmente pelo fato de ser negra, julgada pela cor da sua pele. E esses protestos, as pessoas, mesmo no momento de pandemia, tomando as ruas dessa nação, simplesmente é um reflexo, uma consequência de séculos e séculos de vozes reprimidas simplesmente pelo fato de existirem. Essas vozes, tomadas por essa grande comoção social, elas se dirigem de forma indignada contra séculos de perseguição, séculos de negação das suas condições sociais, suas condições de existência, simplesmente devido ao racismo. Essas vozes, elas se encontram tão enfurecidas, tão revoltadas, tão cheias de indignação, que fazem com que o homem mais poderoso do planeta, o presidente dos Estados Unidos, se refugie dentro da Casa Branca e se encerre dentro de um bunker por temer essas vozes cheias de indignação, dessas vozes cheias de certa medida, por que não dizer raiva, devido a tudo que elas sofrem em um contexto histórico macabro, tenebroso, de segregação e de perseguição àquilo que é considerado diferente. No nosso país não é diferente. É uma questão estrutural do Brasil o racismo. É um problema histórico e, como tal, para ser resolvido, ele tem que ser encarado como um problema. O racismo ele tem que ser admitido. O Brasil ele tem que admitir que é um país racista. 55% da nossa população é constituída por pardos e negros. E estes, muitas vezes, a maioria das vezes, devido à cor da sua pele, é negado as oportunidades que eles deveriam ter em igualdade para com qualquer outra pessoa, com qualquer outro cidadão brasileiro. Oportunidades que são negadas simplesmente pelo fato da sua condição étnica ou da sua condição social. A violência policial, ela também é presente aqui, nas nossas comunidades, nas nossas favelas, aonde as pessoas elas são simplesmente tratadas como lixo, são mortas sem motivo nenhum, simplesmente porque são pobres ou porque são negros. O cristianismo, ele vai completamente à contramão desse pensamento. O cristianismo é uma religião que preza pela igualdade das pessoas, não importando a sua etnia, a sua cor, o seu gênero, ou inclusive as suas ideias. Se pensarmos no exemplo de Cristo, quando ele esteve aqui nesse mundo durante seu ministério de 3 anos e meio, Jesus ele lutava contra todas as desigualdades presentes em sua época. Muitas vezes duramente criticado pela liderança religiosa do seu tempo. Jesus ele ia à contramão de tudo aquilo que se tinha como padrão no seu tempo, aquilo que era aceitável socialmente falando. Jesus ele quebrava muitos paradigmas e ele fazia com que as pessoas olhassem para ele de uma forma surpresa devido ao seu comportamento contrário a muitas injustiças sociais, étnicas que ocorriam no mundo. Se pensarmos em alguns capítulos dos evangelhos, na qual Jesus ele cura, por exemplo, o servo de um centurião romano, e levando em consideração que os romanos eles eram tidos como invasores pagãos, que apenas a sua presença ali insultava, era um insulto, era um escárnio à santidade da nação judaica, a santidade que representava a religião judaica. Então o romano ele não era bem visto na sociedade, porém Jesus ele se relacionava não só com romanos, mas com samaritanos, ou gregos, ou seja lá qual for a etnia daqueles que se aproximavam dele. E Jesus ele curou o servo daquele homem, mostrando que para Cristo não havia barreiras étnicas, para Cristo não havia barreiras raciais, para Cristo não havia preconceitos e preposições. Para Jesus, gente é gente.
E aquele centurião era apenas mais uma pessoa que estava sedenta de conhecer a glória de Deus. Outro capítulo que podemos mencionar é o da mulher samaritana. E aí há dois paradigmas a serem quebrados. E Jesus quebrou ali naquele momento. Primeiro pelo fato dela ser mulher. Mulher naquela época e na cultura judaica ali, naquele momento, mulher era um cidadão de segundo plano. Mulher estava abaixo do homem. A mulher dentro de uma sinagoga, ela deveria ficar quieta, ela deveria ficar com a boca calada, não deveria se pronunciar em público. Essa era a visão da época, machista. E Jesus ele rompeu com esse machismo. Jesus rompeu com esse paradigma, conversando com essa mulher em público, no local onde todos poderiam ver. A própria Bíblia diz que os discípulos, ao eles chegarem e verem Jesus conversando com essa mulher, eles ficaram surpresos, ficaram admirados, porque não era algo que acontecia rotineiramente. E não só pelo fato dela ser mulher, aí havia o preconceito de gênero, mas também o fato dela ser samaritana. Samaria era um desafeto para os judeus. Eram considerados indignos das bênçãos de Deus, inclusive. Tanto preconceito. Tanta xenofobia, e Jesus ele veio derrubar todo esse preconceito, toda essa xenofobia, conversando com essa mulher. Há inúmeros exemplos na qual Cristo ele se relacionava com os indignos, com aqueles que eram tidos como párias da sociedade, com aqueles em que estavam à margem da sociedade. Jesus se relacionava com todos eles, quebrando todos esses paradigmas, deixando as multidões maravilhadas e os líderes hipócritas de sua época furiosos. Esse é o legado de Jesus, esse é o legado do cristianismo. Paulo, escrevendo aos Gálatas 3:28, ele fala: Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Não importa o gênero, não importa a etnia, não importa a cor da pele, não importa a condição social. Jesus morreu por todos e estende o seu reino de graça para todo aquele que o aceita. Quer você aceitar esse maravilhoso Deus, que rompe com as barreiras geográficas, que rompe com as barreiras sociais, os entraves étnicos, em um mundo onde a xenofobia está na moda, onde há aversão, não só a questão da etnia, mas até mesmo a questão de ideias, de opiniões, as pessoas não sabem mais discordar de forma elegante e respeitosa. Nós temos um Deus compreensivo e que oferece a sua salvação sem preconceito, sem barreiras, a todo aquele que crê e o aceita.